Graças a Paz, queridos, tudo bom com vocês? Me mandaram um vídeo aqui de um irmão que eu não conheço, mas que está falando algo aqui muito interessante sobre o dom de línguas, sobre as línguas estranhas. E eu quero assistir com você e depois eu vou comentar o que eu penso sobre isso que ele falou. Presta bem atenção. Os dons de línguas não existem. Existe um fenômeno chamado xenolalia e glossolalia. A glossolalia são línguas compreendidas. É o português, é o inglês, é o francês, é o espanhol. A xenolalia é línguas desconhecidas que não são compreendidas e nem traduzidas. A língua que foi falada em Atos 2 foi glossolalia, não foi xenolalia. Foi línguas de 16 nações que ouviram Pedro falar do evangelho em seus próprios idiomas. Atos 2 diz que os apóstolos não falaram em línguas estranhas, eles falaram línguas étnicas de 16 nações que estavam lá. Então não existe Dalabagarabachuri, Badalabacar, não existe isso. Isso é xenolalia. Compreendeu alguma coisa? Não, e nem eu. Agora, tudo que eu falo em português, glossolalia, você entende. Então todos que falam e disse que outras pessoas... Não, isso não existe. Erebalabachuri, bederebe, cantarabacadara. Entendeu alguma coisa? Então Paulo fala que isso não serve pra nada. 1 Coríntios capítulo 14, vale mais um Rafael falando 5 palavras que todo mundo entenda do que 1000 que ninguém entenda. Glossolalia e xenolalia. Pronto, você já assistiu o vídeo todo. Agora a gente vai assistir de novo, só que agora eu vou pausando cada argumento que ele trouxe no vídeo, eu vou pausar e eu vou refutar cada um deles, tá bom? Então vamos lá, o primeiro argumento. Os dons de línguas não existem. Primeira tolice, o dom de língua não existe. Gente, tá na Bíblia, como que o dom de língua não existe? Ele pode questionar se o dom de línguas é o que nós pentecostais acreditamos ou não. Agora, dizer que dom de língua não existe, me desculpa, né? Existe um fenômeno chamado xenolalia e glossolalia. A glossolalia são línguas compreendidas. É o português, é o inglês, é o francês, é o espanhol. A xenolalia é línguas desconhecidas que não são compreendidas e nem traduzidas. A língua que foi falada em Atos 2 foi glossolalia, não foi xenolalia. Vamos lá. A palavra xenolalia, a qual ele está se referindo, que deveria estar na Bíblia, ou seja, para que a língua de Atos 2 fosse uma língua estranha, deveria estar escrito ali em Atos 2, xenolalia. Só que o que acontece? Essa palavra xenolalia, ela foi uma palavra que ela foi criada justamente para explicar, para dar nome a esse tipo de manifestação. Ou seja, a manifestação veio antes da palavra. Primeiro veio o fenômeno das línguas estranhas e depois se procurou uma palavra para poder explicar esse fenômeno. Mas quando Lucas escreveu o livro de Atos, essa palavra não existia. Qual palavra que Lucas iria usar? Imagine que nós pentecostais estamos certos e que ali é línguas estranhas mesmo. Qual outra palavra Lucas deveria usar para falar de uma língua estranha, de uma língua celestial? Me diga, qual palavra ele iria usar? Xenolalia não existia nessa época. Então, diz outra língua. Bom, uma língua que não é português, qualquer língua que não seja português é uma outra língua. Tanto é que Paulo vai usar essa mesma palavra glossa, que significa literalmente língua. Paulo vai usar essa palavra para se referir à língua dos anjos. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a palavra ali é glossa. Então, se essa palavra glossa só pode se referir a idiomas humanos, por que Paulo está usando essa palavra para se referir à língua dos anjos? Não, eu não creio que as línguas estranhas que nós usamos para orar, nós pentecostais, eu não creio que essas línguas sejam a língua dos anjos. Mesmo porque, se os anjos têm uma língua, é uma língua só. Os homens têm várias línguas por causa da Torre de Babel, mas os anjos falam uma única língua.
E Satanás com certeza fala essa língua. Então dizer que as línguas estranhas são a língua dos anjos seria o mesmo de dizer que o diabo entende quando nós oramos em línguas. Então não, orar em línguas não é falar na língua dos anjos. Porém, o fato de Paulo usar a palavra glossa para se referir à língua dos anjos mostra que essa palavra não necessariamente só serve para se referir a línguas humanas. Outra coisa, no próprio texto diz que foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo, e a palavra ali é glossa. O que eles viram ali? Idiomas, né? Uma escritura, né? Um idioma. O que eles viram? Um idioma de fogo? Por que está escrito língua? Porque o formato era de uma língua, o órgão. Então a palavra glossa, a palavra glossa no grego, ela tem o mesmo sentido da palavra língua no nosso idioma. Serve tanto para falar de um idioma, como serve para falar da língua, do órgão. E hoje, quando a gente vai se referir às línguas estranhas, qual a palavra que a gente usa? Língua. Quando a gente vai se referir à língua inglesa, qual a palavra que a gente usa? Língua. Se eu for me referir à língua dos anjos, eu vou usar a palavra língua. Se eu for me referir ao órgão responsável pela fala, língua. É a mesma coisa com a palavra glossa na época em que a Bíblia foi escrita. Então, você não pode pegar essa palavra e usar simplesmente a palavra grega e dizer, tá vendo? É língua. Não é língua estranha, é língua. Tá, mas língua. Não está descrito que tipo de língua, está dizendo que é uma outra língua. O que vai dizer que tipo de língua é? O contexto. Aí você me diz, Danilo, mas o contexto diz que tinha pessoas lá de várias nações e eles entenderam, cada um no seu idioma. Exatamente. Não diz que os apóstolos falaram no idioma deles. Diz que cada um os ouvia. Os no plural. Cada um singular. Os ouvia, plural. Cada pessoa ouvia todos os 120 falar no seu idioma. Não é que cada um dos 120 estava falando um idioma diferente, aí eu tô lá, eu entendi o que um falou no meu idioma, o outro entendeu o que... Ia ficar uma bagunça, irmãos. Imagina, 120 pessoas, cada um falando um idioma diferente. Aí vamos imaginar que você está lá, eu estou lá, e tem uma pessoa no meio de 120 falando em português. Você acha que você entendeu alguma coisa? No meio de 120 falando outros idiomas? Então, não foi isso que aconteceu. Quando diz que cada um os ouvia no seu próprio idioma, é que cada pessoa ouviu todos os 120 como se estivesse falando no seu próprio idioma. Então, se você estivesse lá, para você, todos os 120 estariam falando em português. Se um americano estivesse lá, todos os 120 estariam falando inglês. Foi isso que aconteceu. Mas o que realmente saiu da boca deles? Porque o que entrou no ouvido dos ouvintes foi o idioma específico daquele ouvinte. Mas o que saiu da boca de quem estava falando? Bom, no mesmo texto diz que alguns disseram que eles estavam bêbados. Por acaso, se você sai na rua e vê alguém falando inglês, você vai dizer que a pessoa está bêbada? Se você sai na rua e vê um grupo de pessoas falando russo, por mais que você não entenda, você vai pensar que eles estão bêbados só porque eles estão falando outros idiomas? Agora, se as línguas que eles estavam falando eram estranhas, esquisitas, se era esse tipo de língua que nós pentecostais falamos, aí faz sentido alguns terem dito que eles estavam bêbados. Da mesma forma que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, quando ele diz, se vocês estiverem reunidos num lugar, entraram um indulto e vocês estiverem falando em línguas, acaso eles não dirão que vocês estão loucos? Ora, por acaso se você entrar num lugar e tiver um monte de gente falando francês, inglês, você vai pensar que eles estão loucos? Não, você vai pensar que você está num lugar, numa reunião, onde só tem pessoas estrangeiras. Você não vai pensar que eles estão loucos porque eles estão falando idiomas. Agora, se você entrar num lugar, se alguém que não sabe o que é o falar em línguas entrar num lugar e ver os pentecostais falando em línguas, aí sim vão pensar que eles estão loucos. O que prova que as línguas que Paulo está se referindo, lá em Atos capítulo 14, não são idiomas. Porque ninguém vai pensar que a pessoa está louca só porque ela está falando outro idioma. Então, já descartamos aqui
essa questão da palavra glossa, xenolá, bobagem isso, bobagem. O que vai dizer o tipo de língua é o contexto. Então vamos continuar ouvindo aqui. Foi línguas de 16 nações que ouviram Pedro falar do evangelho em seus próprios idiomas. Eles não ouviram Pedro falar do evangelho. Não tem um só texto bíblico onde alguém pregou o evangelho em línguas. O evangelho em Atos 2 não foi pregado em línguas. Eles ouviam falar das grandezas de Deus. O evangelho só foi pregado depois, quando Pedro se levanta e começa a pregar no seu próprio idioma. Porque aquelas pessoas que estavam ali, cada uma vinha de um lugar, porém a maioria era judeus que viviam em outro lugar, mas que vinham a Jerusalém adorar. Eles falavam provavelmente o hebraico, o aramaico. Então, quando Pedro se levanta, ele não prega em línguas, ele prega em aramaico. E ele se dirige a pessoas, a varões judeus. Ele diz, varões judeus e toda Jerusalém. E ele fala no idioma dele. Então, quando eles estavam falando em línguas, eles não estavam pregando o evangelho, eles estavam falando das grandezas de Deus. Quem pregou o evangelho foi o apóstolo Pedro na sua própria língua. Então essa conversa de que o dom de línguas é para pregar o evangelho me mostra um só exemplo na Bíblia de alguém pregando o evangelho em línguas. Me mostra. Abre o livro de Atos e me mostra onde é que tem alguém pregando o evangelho em línguas. Atos 2 diz que os apóstolos não falaram em línguas estranhas. Eles falaram línguas étnicas de 16 nações que estavam lá. Então, eu já expliquei que eles falaram línguas estranhas sim, porém, cada um entendeu no seu próprio idioma. Então não existe Dalabagalabashuri e Badalabacar, não existe isso. Aqui ele abandona os argumentos e começa com a zombaria, né? Isso é xenolália. Compreendeu alguma coisa? Não, e nem eu. Compreendeu alguma coisa? Não, e nem eu. Aí ele acha que isso é argumento para dizer que não é bíblico. Uma das características da pessoa que fala em línguas é que ela não é entendida. Ver aos Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ele coloca o fato de você não entender o que a pessoa está falando como um argumento para dizer que não é bíblico. Porém, Paulo está deixando claro que o fato das pessoas não entenderem é justamente o que se espera quando alguém está falando em línguas. Mas Danilo, como que lá em Atos as pessoas entenderam? Porque lá Deus quis que elas entendessem. Mas aqui Paulo está dizendo que só tem uma forma de você saber o que alguém está falando em línguas. Ele diz, o que fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Por que orar? Por que não fazer um curso? Por que não perguntar para alguém que conhece aquele idioma? Por que orar? Porque é uma língua que quem fala não fala aos homens, senão a Deus. Só Deus entende quando você fala em línguas e só Deus dá a interpretação. E lá em Atos 2 eles entenderam porque Deus permitiu a eles entenderem. Agora tudo que eu falo em português, glossolalia, você entende. Justamente por isso que o dom de línguas na Bíblia não pode ser glossolalia, não pode ser idioma humana. Olha o que ele diz. Agora, porque eu falei português, você entendeu. Isso é glossolalia. Então isso é o que não está na Bíblia. Então isso é o que não é o dom de línguas, porque Paulo está dizendo que fala em línguas não fala aos homens. Não fala aos homens. Não fala aos homens. Visto que ninguém o entende. Ah, eu falei agora xarabacandaralabá. Viu, você não entendeu nada. Pois bem, o que Paulo está dizendo que acontece, meu amigo. Então todos que falam e disse que outras pessoas... Não, isso não existe. Entendeu alguma coisa? Então Paulo fala que isso não serve para nada. Paulo fala que isso não serve para nada. Em qual lugar? Primeiro, se esse xarabacandaraba que ele falou aqui, fazendo alusão a como nós pentecostais falamos em línguas, se isso não está na Bíblia, como que ele está dizendo que Paulo diz que isso não serve para nada? E Paulo, por acaso, sabia o que era isso?
Se não era isso que acontecia lá na igreja de Corinto, se as línguas que Paulo está falando e tratando na igreja de Corinto são idiomas, como que ele está dizendo agora que Paulo disse que as línguas estranhas que nós hoje falamos não servem para nada? Como que Paulo falou isso se não existia se não era isso que acontecia? Estranho, né? Muito esquisito. E que momento Paulo falou que isso não servia para nada? 1 Coríntios capítulo 14, vale mais um Rafael falando 5 palavras que todo mundo entenda do que 1000 que ninguém entenda. Glossolalia e xenolalia. Mas vale um... ele está citando aqui o versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com meu próprio entendimento, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aonde? Na igreja. Aonde que Paulo disse que mais vale falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 palavras em línguas? Na igreja. Mas é óbvio que se eu estou num culto pregando, ali vale mais eu falar 5 palavras em português do que 10.000 palavras em línguas. Mas Paulo não está falando no geral, Paulo está falando naquele ambiente. E todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, o contexto é o culto. No culto, na reunião da igreja, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque o que profetiza está edificando a igreja. E o que fala em línguas não está fazendo nada? Não serve para nada? Não, a si mesmo se edifica. Ele está se edificando, tem o seu valor, porém não abençoa a igreja. Então não tem por que você ficar falando em línguas em voz alta na igreja. Por isso que Paulo diz, olha, se você está na igreja e não tem quem interprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não é para interpretar e edificar a igreja, é só para se edificar, não precisa falar alto. Continue falando consigo mesmo e com Deus. Mas Paulo não está dizendo que não serve para nada. Paulo está dizendo que não serve para a hora do culto. Não serve para você ficar no culto falando em línguas alto, atrapalhando o culto, sem trazer uma interpretação para edificar a igreja. Nesse momento não serve. Nesse momento é melhor profetizar. Nesse momento é melhor falar 5 palavras em português do que 10.000 palavras em línguas. Mas ele não está dizendo que não serve para nada. Muito pelo contrário, ele diz, o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Como que não serve para nada? Algo que me edifica não serve para nada? Se não serve para nada, por que Paulo disse isso aqui, olha? Orarei com o espírito e também com a mente. Orar no espírito é orar em línguas, ele diz no verso 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Então, orar em línguas é orar com o espírito. Aí ele diz, eu vou orar com o espírito e também com a mente, para poder edificar a pessoa que está do meu lado. Mas ele não diz que vai deixar de orar no espírito, porque não serve para nada. Não, ele disse, no culto, eu vou orar com entendimento. Tanto é que ele chega a dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, eu dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Se não serve para nada, por que Paulo fala em línguas mais do que todo mundo? Ele diz isso logo antes de dizer, todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu próprio entendimento. Ou seja, fora da igreja, no meu particular, na minha vida devocional, eu vou falar muito em línguas, porque me edifica. Mas quando eu estou na igreja, é melhor eu fazer algo para edificar o meu irmão, e não só ficar me edificando, e muito menos fazendo isso em voz alta para atrapalhar o culto. Esse é o contexto. Em nenhum momento Paulo disse que falar em línguas não serve para nada. Muito pelo contrário. Se não servia para nada, por que ele falava em línguas mais do que todos? Danilo, mas será que Paulo aí ele não está se referindo a ele ser um poliglota e falar diversos idiomas? Impossível. Primeiro que vai estar saindo do contexto. Porque no contexto ele está falando de uma linguagem espiritual. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Se ele está falando de idioma, a pessoa que fala outro idioma, o entendimento dela não fica infrutífero. E outra coisa, logo no verso seguinte ele diz assim, todavia prefiro falar na igreja 5 palavras
com meu próprio entendimento. Isso significa que as línguas que ele falava mais do que todos, que ele menciona no versículo anterior, ele falava sem o seu entendimento. Senão não faria sentido ele fazer essa comparação. Falo em línguas mais do que todos vós, todavia na igreja prefiro falar com meu próprio entendimento. Significa que as línguas que ele fala mais do que todos, ele fala sem o uso do entendimento. E Danilo, que língua é essa que você fala sem usar o entendimento? Aqui ele já estava falando nos versos anteriores. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato. É uma língua que a minha mente não entende, mas o meu espírito está orando. Agora eu desafio esse irmão e qualquer outro irmão que discorda de mim. Me diga, por que quando eu falo em línguas o meu espírito está orando? Se línguas são idiomas, por que o meu espírito está orando se eu falar inglês, se eu falar francês? Por que o meu espírito está orando? Fala para mim. Eu queria que alguém me explicasse. E por que falar em línguas me edifica, se eu não entendo o que eu estou falando? Por que me edifica? Se não é uma linguagem espiritual, se é só um idioma, por que o que fala em línguas a si mesmo se edifica? Fica essas duas perguntas aí para quem quiser responder. Se falar em línguas é só um idioma, por que me edifica? Segundo, por que disse que quando eu falo em línguas o meu espírito está orando, mas a minha mente está infrutífera, se eu estou falando em outro idioma? Por que falar um outro idioma iria fazer o meu espírito orar? Falar inglês, ou falar francês, ou falar... Por que o meu espírito estaria orando só porque eu estou falando outro idioma? Então fica aí essas duas perguntas. Quem sabe esse vídeo que eu estou gravando agora chegue nesse irmão. Então, por favor, senta o dedo no like aí. Você que não é inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Vamos ver se chega nele. Vamos ver se ele consegue responder aos argumentos que eu coloquei aqui nesse vídeo. No demais, irmãos, foi um prazer estar aqui na mesa com você. Graça e paz, fique com Deus. Até o próximo vídeo.